espíritos amigos, que lhe deram tantos filhos, como foram os 450 livros, porque a energia criativa também é a mesma energia do sexo, é da criatividade. Na questão 184 vai afirmar: ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Veja então que o sexo tem uma natureza sagrada, porque é uma energia criativa. E os espíritos vão dizer que desde a força de atração entre os átomos e as moléculas, desde a sexualidade que se expressa no reino vegetal, posteriormente no reino animal, e onde nos encontramos, que é considerado um outro reino, o reino hominal, mas ainda distante da angelitude, essa energia criativa vem nos acompanhando e nós vamos aprendendo a aperfeiçoá-la cada vez mais. À medida que vamos evoluindo, também vamos expressá-la de maneira mais nobre. Psicografia de Chico Xavier, editora da Federação Brasileira, ele vai dizer que os abusos, os excessos, desregramentos, o desrespeito ocasionam violência, desorientação do homem. Desvios sexuais geram perturbações. Mas veja que quando a gente está falando de desvios sexuais, a homossexualidade egodistônica é apenas um dos muitos transtornos que nós temos na área da sexualidade. Por exemplo, nós sabemos, não é, que existe a zoofilia, o bestialismo, em que homens se comprazem, e mulheres também, mas em menor escala, do sexo com animais. Existe a necrofilia, a utilização de cadáveres para a satisfação dos instintos. Existe o voyeurismo, aquela pessoa que sente somente prazer, ou mais prazer, se assistir outras pessoas copulando, e não ele. Vamos ver, não é? Tantas outras desarmonias, não é? O onanismo, aquelas viciações muitas vezes, por exemplo, a masturbação, que é considerada pela psicologia algo natural, algo próprio da mocidade, em que o jovem está descobrindo o seu próprio corpo, e no auge da produção dos hormônios é natural que haja masturbação, mas quando aquele processo se prolonga, gerando muitas vezes uma viciação, e a gente tem que analisar o porquê. Por que esse jovem está fazendo isso? Será que ele não sofre de um transtorno de ansiedade e utiliza o sexo para relaxar? Será que ele não tem um complexo de timidez, de inferioridade muito grande? Não é? Algum tipo de conflito e utiliza também daquela prática? Enfim, vejam que não é... E Allan Kardec jamais se limitou aos efeitos, mas buscou sempre remontar as causas. Então nós vamos verificar, será que é falta de amor? Porque está lá em O Livro Nosso Lar, no capítulo 18, que o amor é o alimento das almas. Então, o sexo sem amor, nos ensina o espírito Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, é como a água salgada do mar. Quanto mais sorvemos, mais nós temos sede. Então, aquele sexo praticado sem essa permuta de energias, que Emmanuel vai nos ensinar no livro Vida e Sexo, que existe, não é? uma permuta de hormônios psíquicos, uma troca de energias, em que o casal se retroalimenta, se nutre através da energia sexual, da energia criativa. Ela pode estar sendo utilizada, não é? De outras formas, não muito adequadas. A prostituição, a promiscuidade. Então, quantos homossexuais são reprimidos e são pessoas altamente dignas? Não são aceitos pela sociedade ou pelas suas igrejas, pelos seus clubes, pelo seu trabalho, pelos seus colegas, e são pessoas altamente comprometidas com o bem. E há aqueles heterossexuais que nós muitas vezes aplaudimos e que traem suas mulheres, que abandonam seus lares, que induzem as pessoas ao aborto, que pagam, não é? Aquelas, porque Chico jamais chamava as prostitutas de prostitutas. Ele dizia sempre aquelas nossas irmãs que comercializam as energias do sexo, não é? Ele sempre usava essa doçura como lhe era característico. Então vejam que o Espiritismo vai mostrar também, primeiro, vamos fazer essa análise são dezenas de transtornos, não é? O exibicionismo, aqueles homens, normalmente uma característica masculina, que se exibem os órgãos genitais para as mulheres,
Enfim, uma série de transtornos da sexualidade, né? Que cada um de nós, em maior ou menor grau, tem. Então, a homossexualidade, na verdade, nós vamos ver aqui, que tem os seus aspectos peculiares. Há várias causas diferentes para a questão da homossexualidade, inclusive a pseudo-homossexualidade. Então, nós vamos analisar. Por exemplo, vamos fazer logo essa análise. Na questão da homossexualidade, nós podemos ter causas sociais, culturais, psicológicas, familiares, espirituais e até de traumas de vidas passadas. Então, por exemplo, naqueles reformatórios para jovens, naqueles mosteiros ou naqueles conventos, onde as pessoas ficavam na clausura, ou mesmo naqueles períodos de guerra, em que os combatentes ficavam vários anos longe de suas casas, era muito comum a utilização de algum parceiro para as carícias sexuais. Então, aquelas práticas, não é, reiteradas podem provocar naquele espírito uma espécie de viciação, uma canalização para aquela região erótica, diferentemente do anormal. Então veja que o Espiritismo traz uma visão muito bonita da questão da sexualidade. Então há pessoas, e aí nós vamos classificar em pelo menos 5 tipos básicos da questão da sexualidade. Há os chamados assexuais, ou os que experimentam a assexualidade, que não têm desejo sexual. Foi feita uma pesquisa no Reino Unido que 1% da população não tinha um desejo sexual. Então há pessoas, por exemplo, com a taxa de hormônio lá embaixo. Aquele espírito, muitas vezes, por uma questão de missão, ou de prova, ou de expiação, pode não sentir nenhum tipo de desejo. Já vamos ver também, por outro lado, quantos personagens históricos também, por exemplo, Frederic Chopin, com aquela sua alma sensível, poética, romântica, ele vai se consociar com uma jovem que era extremamente viril, máscula, firme. Ela vai adotar mesmo um pseudônimo masculino, George Sand, para que seus livros pudessem alcançar as massas, já que havia muito preconceito contra as mulheres. Usava, não é, paletó, terno, chapéu de coco, e escandalizava a Europa, e eles se consociam, convivendo perfeitamente, tendo uma vida sexual, pelo que se sabe, muito saudável. E conta-se que certa noite eles estavam em um bangalô nas Ilhas Maiorca, e começa um verdadeiro temporal, e depois da chuva fica uma goteira dentro da cabana. E Chopin, em vez de consertar, o que é que ele faz? Começa a escutar aquele barulhinho, né? Ping, ping. E aí ele, com a sua sensibilidade, pega do piano e vai escrever A Gota d'Água. Quando escutarem A Gota d'Água de Chopin, era uma goteira caindo na casa dele. E George Sand, o que é que vai fazer? Ficar esperando lá ele terminar. O cara já acabou. Aí ela pega a maleta de ferramentas, e a escada sobe, bang, 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 conserta o telhado, porque ele não tinha essa propensão. Veja, e perfeitamente ajustados. Vários casais que a gente conhece, né? E a gente vê em toda parte, na política, na filosofia, na medicina, em todas as áreas. Na religião, homens e mulheres, homens mais femininos, mais suaves, e mulheres mais firmes, mas são espíritos, não é, que trazem, como diz a Revista Espírita de janeiro de 1966, não é, de Allan Kardec, que depois de muitas reencarnações no mesmo sexo, o espírito pode trazer aquelas tendências, aquelas aquisições, não é, aqueles condicionamentos que a gente absorveu naquela existência passada. Então vejam que quantos sofrem por isso. Meus amigos, quantos jovens se suicidam por conta dos conflitos da sexualidade? E às vezes nem são homossexuais propriamente. Quantos buscam as drogas, que funcionam como anestésico para a questão da sexualidade? Ou seja, ele chamava os homossexuais para que a luz da religião dele não é convencesse os outros, mas porque ele próprio também estava vivendo esse conflito e não resistiu aos apelos. Então a questão da pedofilia, não é, pessoas que têm interesse por crianças, a pederastia também, enfim, parceiros muito mais jovens. Então há uma série de questões. Então não há um tratamento propriamente, primeiro porque não é doença. Agora há questões de homossexualidade que não são propriamente essa questão. Obrigado, Márcia.
E é porque eu sou do Ceará, mas tá quentinho aqui hoje, né? Então vejam que a gente vai percebendo na própria doutrina espírita que há também questões de obsessão espiritual. No livro Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco, Trilhas da Obsessão também, nós vamos ver alguns casos, não é? Há o caso, por exemplo, de Lício, que ele tem uma tendência homossexual, a mãe é uma prostituta, e o pai que ele vai buscar para conhecer, ele não conhecia, é dono de uma boate e ainda violenta o filho. E ele traz então aquele problema. Então vejam quantas questões ligadas. Outro caso, o jovem vai buscar ajuda de um psicólogo e o seu obsessor, ou seja, aquele desafeto, aquela pessoa que foi nossa vítima em vidas anteriores, nós não somos inocentes, não, vai influenciar o psicólogo para dizer, olha, não, libere, pode fazer tudo o que você quiser, permita-se todas as licenças, porque ele sabia que ele tinha sentimento de culpa e ele iria buscar o suicídio, que esse sim era o seu objetivo. Era que o espírito se suicidasse, porque nós sabemos como essa experiência normalmente é dolorosa. Sempre há atenuantes e agravantes. Os espíritos que induzem alguém ao suicídio são muito mais culpáveis do que aqueles que o cometem. E quantos o fazem, né, sob a influência de uma depressão terrível, de uma obsessão muito grave, que assim como os loucos não sabem propriamente o que fazem. Então, e tudo isso é levado em consideração. Mas, vejam então, a questão da influência espiritual. Houve outro caso também, Divaldo narra, de um senhor casado, que ele dizia, Divaldo, olha, tem horas que eu não resisto, e eu saio então buscando pelos bares, pelas saunas, não é? E se eu não encontrar ninguém, de madrugada eu pego, nem que seja um mendigo desse, para tentar satisfazer, porque já é também uma compulsão. Existe, então, o transtorno psiquiátrico, existe também a psicopatia, psicopatas normalmente têm algum desvio nessa área, e existe também a compulsão, que também é um problema, um transtorno, é um tipo de neurose. Então, a pessoa tem a compulsão e vai buscar o sexo de qualquer forma. E quando ele vai analisar, havia um espírito influenciando, o próprio Divaldo percebe a influência dele, e consegue resgatá-lo. Mais tarde ele tem um filho, porque o Espírito dizia, ela está revestida agora como homem, mas ela é minha. E aí quando ele aparece depois para Divaldo com o bebezinho nos braços, aí Joana de Ângeles, a sua mentora, ele aparece e diz, Divaldo, o amante retornou para os braços da amada, né? A amada era o Senhor, que hoje tinha a tendência e com a influência espiritual gravada. Estava na inversão e ainda com a influência espiritual. Então, pode também haver essa questão. Traumas de vidas passadas. Alberto Almeida, que ele é médico e psicoterapeuta, ele depois de utilizar todos os recursos da psicoterapia tradicional, naqueles casos em que é realmente indicada, porque a terapia de regressão a vidas passadas, por si só, não é terapêutica. Regredir somente, às vezes, agrava o nosso problema. Daí porque Emmanuel diz que jamais deveríamos fazer regressão por curiosidade, mas naqueles casos bem indicados por profissionais preparados, sobretudo se tem um conhecimento espírita, tanto melhor, ela pode ser muito útil. Então Alberto Almeida conta num seminário gravado aqui no SEAI, na Sociedade Espírita de Assistência e Estudo, também está disponível no YouTube, vocês podem verificar, Sexualidade e Evangelização. Alberto Almeida vai contar uma história muito curiosa, de uma paciente sua que chegou queixando-se de não estar realizada sexualmente. Ela buscava outras moças, mas mesmo assim ela não estava feliz. Eles fazem uma regressão, ela retorna para uma vivência numa cidade no interior da França, quando ela era muito devotada à religião tradicional, e durante a noite vai buscar consultar-se, confessar-se, aconselhar-se com o pároco local. Mas ele, que nutria uma grande atração por ela, acaba violentando-a sexualmente em sua casa paroquial. Ela sai transtornada, não tinha filhos, não é? E com muito respeito pela igreja e muito revoltada com aquilo tudo, ela, sem saber o que fazer, comete o suicídio. O marido, ao chegar, vê que ela está morta e, por conta das más línguas, veja o perigo da maledicência,
A língua é como uma espada, vem nos dizer Emmanuel, que pode ferir e matar. Fazêssemos muitas pessoas sofrerem. Então, por conta das más línguas do vilarejo que diziam que ela estava tendo um caso com o sacerdote, o que não era verdade.